Nessa nona aula, nós vamos tratar da distribuição da riqueza e da renda no Piauí. Vamos dar atenção ao grande acontecimento econômico que foi a expansão da monocultura, né? A modernização da agricultura nesses termos de, de expansão da monocultura. O Piauí se tornando um dos maiores produtores agrícolas para exportação. Vamos buscar discernir acerca da associação entre esse fenômeno, né, e a concentração da renda. Quando nós falamos de concentração da renda, tem uma parcela da sociedade que normalmente é menos discutida, que é a classe média. Porque nós vivemos numa região de extrema carência, há muitos estudos sobre os mais pobres. Nesses últimos dias, eu busquei material de leitura sobre concentração de renda no Piauí e encontrei quase nada. É como se os meus colegas da universidade não priorizassem a temática. Muito pouca coisa sobre a concentração de renda. Sobre a renda, de uma forma geral, em particular sobre as alterações no produto interno bruto, per capita, no IDH, essas coisas, tem muito estudo, sobretudo em decorrência dos programas sociais. Agora, sobre a concentração da renda mesmo, em particular sobre a classe média, né, eu não encontrei muita coisa, francamente, eu não sei alusões. Me parece que isso é de extrema relevância para compreender esse fenômeno extraordinário que é a expansão de Teresina em tão pouco tempo. Hoje nós vamos ter duas companhias aqui nessa empreitada, para a qual eu chamo a atenção. A Cristiana, que está aqui conosco, Cristiana Costa da Rocha, professora da UESP. É uma historiadora, fez história na Federal Fluminense, fez o doutorado na Federal Fluminense. É da Estadual do Piauí, trabalha em Teresina e coordena um programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura. Nós vamos ter também um parceiro que ainda não entrou, porque está pegando o filho na escola, mas logo entrará, que é o João Paulo Peixoto. O João Paulo Peixoto é professor do IFPA, de Floriano. Olha, o João Paulo entrando, eu falando dele aí. Salve, João Paulo. Boa noite, minha gente. Salve, salve. Prazer. O João Paulo, ele fez o doutorado na Unicamp. E, aliás, na Unicamp não, na Federal Rural, né? O doutorado foi na Unicamp. O pós-doutorado aqui está sendo feito na Rural do Rio. O doutorado foi na Unicamp. Na Rural do Rio, ele está fazendo o seu estágio, né? O seu estágio pós-doutoral. Pois bem, são essas duas companhias que vão animar aqui as nossas discussões. Eu começaria lembrando a todos aqui, Cristiana e João Paulo, aqui nós temos pessoas das mais variadas formações técnicas e mais variado, tem desde a juventude até profissionais mais veteranos. Então a gente busca, no mínimo, uma oferta de elementos básicos para que todos possam, digamos assim, comungar a discussão, né? Socializar de fato a discussão. Eu gostaria de introduzir um problema, uma perspectiva analítica, que é de domínio geral, mas que talvez nem todos tenham em conta. É o seguinte: a classe média brasileira está originalmente relacionada à distribuição da propriedade da terra. Quanto mais distribuída a propriedade, quanto menos concentrada, mais classe média. Normalmente, num país ruralizado, num país agrário, quando se fala em classe média, você lembra mais da classe média rural do que urbana, né? O Piauí se urbanizou, mas essa classe média, né, originada no meio rural, nas pequenas cidades, ela termina se densificando aí na capital, em outros centros, né? São poucos centros, talvez uma meia dúzia de cidades, que de fato aglomeram uma população mais expressiva. Entre elas está aqui Parnaíba, a segunda cidade do Piauí. Tudo bem, então, quando você fala em classe média, você associa a essa distribuição de renda, da fundiária, essa distribuição da propriedade.
da propriedade rural. E esse é o princípio, né? Agora, quero retomar aqui algumas afirmações de aulas anteriores, nas quais nós nos debruçamos sobre a pecuária extensiva e os seus múltiplos consórcios, com a agricultura de subsistência, com o extrativismo vegetal, né? O crescimento de empórios comerciais, feito em Parnaíba, que foi o principal, mas também ao longo do rio. Nós estudamos como foi a integração do rio Parnaíba na construção da sociedade, foi uma, digamos assim, a busca pelo rio, o papel o objetivo do rio Parnaíba foi relativamente recente, né? É coisa de não mais do que um século, menos disso, e o papel mais relevante, através da navegação fluvial, iniciada no meados do século XIX, um pouco mais de meados do século XIX. Pois bem, então, de novidade, né, já mencionei a introdução da monocultura. Eu recupero aqui alguns dados de quando eu pesquisava profissionalmente o Piauí e retomo o seguinte quadro. Há 40 anos atrás, está nos livros que eu escrevi, nos relatórios da SECO, do Banco Mundial, alguns deles, inclusive, foram escritos eu participei das discussões. O Piauí, o Nordeste, a distribuição da terra no Nordeste era muito desequilibrada, tinha estados com mais concentração, outros com menos concentração, mas o Piauí era campeão. Lembrei, inclusive, que na época o Piauí ainda tinha o maior latifundiário do Brasil, que era objeto de muitas reportagens. Na hora eu esqueci o nome, mas era o Filomeno, né? Filomeno de Castro, né? Que morava em Floriano. Eu o conheci pessoalmente. Era grande, era um Filadélfio, Manel, Filadélfio. Desculpe, né? Filadélfio. Filadélfio de Castro, Floriano. Valeu, Eugênio. Uma pessoa amena, inclusive participou do MDB, que na época tinha um papel político de resistência à ditadura militar. Eu falava muito em reforma agrária, muita gente se espantava, mas ele olhava assim de forma esquisita, sem ser exatamente agressivo. Era o maior latifundiário do Brasil, mas não era exatamente agressivo comigo. Nós ladeamos em diversas ocasiões, em comícios e tudo, e não houve assim uma situação, mas apenas um clima de desconfiança. Desconfiança mútua, né? Porque não é fácil você sustentar publicamente a bandeira da reforma agrária naquelas circunstâncias lá, né? Ao lado de, enfim, um poder político fortemente representativo do latifúndio. Pois bem, eu queria fazer o registro, iniciar a nossa reflexão a partir de um mapa que me pareceu o mais ilustrativo, o mais assim, convidativo para a reflexão. Eu peço a Samara que exiba esse mapa agora. Trata de um mapa, um mapa satelital, né, que revela aí os pontos de reconcentração ou de alta concentração de terra no Brasil, né? É um mapa cujos pontos vermelhos mostram movimentos concentracionistas. Pode ampliar, Samara. Está dando para todo mundo acompanhar? Por favor. Está dando para todo mundo acompanhar? Ah, sim, tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Vejamos, então, aqui o seguinte. Tem uma área mais ao sul e a leste absolutamente densamente vermelha, né? Isso aí é o Mato Grosso do Sul, né? E uma área bem no centro do Brasil, que é também densamente vermelha. Isso é o Mato Grosso do Norte, contemplando parte sul do Maranhão, Cerrado Maranhense. Depois, Pará, a Nordeste, né? Desculpe, o Pará. Pará, sim. O Pará. A Nordeste, né? Começando em Minas, lá na pontinha de Minas, nós vamos subindo aqui uma área vermelha que se estende pela Bahia, pega boa parte do Piauí, do sul do Piauí, e entra no Maranhão, né? Entra no Maranhão, tem também aí uma presença expressiva no Tocantins. Acho que todo mundo... Eu não tenho recurso aqui para ficar indicando as áreas sobre as quais eu falo, né? Mas eu acredito que dê para todo mundo ter acompanhando, né? Essa aqui é uma topiba, essa área que eu terminei de mencionar.
que vem da Bahia, né? Entra pelo Piauí, passa para o Maranhão e atinge também o Tocantins, né? É o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é o Matopiba, né? Que é a grande... Enfim, a partir disso aqui, eu pergunto aos meus colegas, a Cristiana e o João Paulo, né? Haveria concentração relacionada à expansão da monocultura? Eu imaginei que talvez melhor seria ouvir primeiro a Cristiana. Então, eu já apresentei a Cristiana, pode tirar o mapa, e passo a palavra. Você fique à vontade relativamente ao tempo, Cristiana. Pode falar 15, 20 minutos aí, o que você achar mais conveniente, né? E tem sempre perguntas e depois o João Paulo entra. As questões provocativas, toda emenda, toda aula tem questões provocativas. E as questões provocativas de hoje foram enviadas, né? O que representou o avanço da monocultura do ponto de vista socioeconômico e ambiental? A Eugênia está aqui presente, ela tem muito o que dizer sobre isso. Eugênia Medeiros é conhecida de todos, participa aqui do curso, excelentes intervenções, assim como com os colegas agrônomos, são muitos agrônomos. Como caracterizar os conflitos pela terra originados dessa expansão? Qual a representatividade sociopolítica da pequena agricultura piauiense? Eu coloquei essa questão, levanto essa questão porque a representação sociopolítica do latifúndio nós temos exposto aqui ao longo das aulas, né? Mas qual é a representatividade sociopolítica? Há, de fato, voz política dessa pequena agricultura? Em que medida a contração... Olha, acerca dessa pergunta, talvez até já tenha comentado com a Cristiana, ou com o João Paulo, não sei, mas eu gostaria da intervenção do Stédio, né? Do João Pedro Stédio. E a gente está conversando aí, vamos ver se ele faz uma intervenção aqui ao longo do curso. Talvez não seja esse o bom momento para trazê-lo, mas até no final do curso o Stédio vai nos falar. A outra pergunta: em que medida a concentração fundiária impediu a emergência de uma classe média caracterizada organicamente, né? E, finalmente, a relação entre a concentração da renda e o crescimento acelerado de Teresina. Cristiano e João, nós sempre levantamos questões para alimentar o processo reflexivo que se constrói nas aulas, sabe? É uma questão metodológica. Não significa que vocês tenham que responder necessariamente, vocês são apenas convidados a emitir pontos de vista, tá? Bom, fiquem aí fica com a palavra, Cristiana. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Que foi feito pelo João Paulo também, pelo professor Manuel Domingos, mas também pelo João Paulo, que teve uma participação aí no processo. Queria saudar a todos, uma boa noite, dizer que esse tipo de iniciativa do professor Manuel Domingos é muito importante, né? A gente tem encontrado pouco tempo para fazer esse tipo de diálogos. A pandemia, de certo modo, nos ensinou a lidar com com essas estratégias de comunicação, que se tornam mais, eu estou contando aqui meu tempo, que tornam tudo mais viável, mas, ao mesmo tempo, a gente também não encontra, né, tanto tempo para fazer esse tipo de atividade, porque eu não sei se é impressão minha, né, aumentou o número de atividades que a gente tem que fazer no dia. Né, aparece sempre alguma coisa e o trabalho com essas mídias, enfim, é um processo que a gente vem aprendendo a lidar também, né, imagina o trabalho que dá para organizar um curso desse e manter uma frequência. Então, queria parabenizar, saudar a todos e ao professor Manuel Domingos pela iniciativa. Primeiro, essas perguntas, eu não sei se eu consigo responder todas, mas a gente, já que estamos trabalhando com provocações, vamos aqui fazer muitas provocações. E eu penso que alguns pontos são muito importantes. Acho que esse mapa, você colocou inicialmente, que fala dessa concentração de terras, e ela está bem marcada, né? Esses pontos vermelhos estão centrados na região do Mato Grosso e vem subindo ali para a região, parte mais ao norte e nordeste, né, também, que não digamos, não coincidentemente, é uma área de expansão de fronteira agrícola, né, que a gente reconhecidamente, né, como uma área de expansão de fronteira agrícola. Então, os próprios cerrados, né, o Cerrado Piauiense, o Cerrado Maranhense, e esse projeto do Matopiba, inventado
um projeto inventado para a expansão de uma fronteira econômica e que também não é novidade para a gente, tem algumas questões aí que são provocativas para a gente fazer um debate, mas que, né, elas já trazem respostas, eu entendo assim, né, que é em relação, por exemplo, à própria, o desdobramento disso em relação à questão ambiental, que é latente, dá para a gente ver, a gente está discutindo isso todo dia, a gente tem vivenciado essa discussão nos jornais, nos meios de circulação, enfim, né, circula nas redes sociais, e a gente tem vivenciado, e justamente essa coisa das mídias sociais nos possibilitou ter acesso a um número muito grande de informação sobre essas questões. Aí, a relação desse crescimento e da expansão da fronteira agrícola com essa degradação ambiental, digamos, colocando assim nesses termos, isso é fato, né? Ninguém tem mais dúvida sobre isso. Eu, quando fui falar sobre essas questões, e aí ele calma que a gente, vamos ver, vamos pegar por ponto, o que a gente poderia falar. E eu, justamente, quando ele me falou, porque tem uns projetos que eu desenvolvo voltados para a questão ambiental, para a história ambiental, mas também para a história agrária, correlacionando esses pontos, e eu tenho projetos concluídos e em desenvolvimento na área de cerrados, né? Eu recorri a um mapa do INCRA, e foi colocado no relatório de análise do mercado de terras, de 2020. E esse mapa, lamentavelmente, eu não vou poder fazer compartilhar aqui a imagem dele, mas é um mapa muito interessante porque ele apresenta 12 regiões de mercado de terra e faz uma avaliação, no relatório do INCRA que eles fazem uma avaliação. Alguns pontos, né, em relação à questão do mercado de terras, e eu entendo que isso é um ponto muito importante para a gente entender essa concentração fundiária, a própria distribuição de riquezas, e como esses órgãos também estão pensando essas populações rurais que estão nessas regiões e que, como o próprio João Paulo vem discutindo em relação aos indígenas, são populações que foram invisibilizadas, justamente porque o projeto, o avanço desses grandes projetos com a abertura da fronteira agrícola, eles trabalham nessa perspectiva, em um discurso que é requentado, é um discurso que a gente vê do século XIX, início do século XX, ele vem e volta, requenta, bota um adorno a mais, enfeita, mas ele volta. A ideia de que esse progresso ele tem que avançar, e ele tem que avançar por áreas que existe um vazio demográfico. Bom, essa ideia de vazio, de espaço vazio, é uma ideia que também fomentou todo esse processo de expansão da fronteira agrícola. E justamente em uma região de populações rurais, marcada predominantemente por populações vulnerabilizadas, e dentro desse contexto a gente tem, por exemplo, indígenas, quilombolas, né, e camponeses que estão marcados naquele território. Curiosamente, esse relatório do INCRA ele não apresenta essas populações, ele claramente diz assim uma frase, eu fiz até um print para eu não esquecer da frase que eles colocam, é assim, a região em foco não possui em seu território comunidades tradicionais, quilombolas, nem comunidades indígenas. E aí me chamou a atenção que justamente uma dessas regiões é a região que o INCRA reconhece como, né, dentro desse mapa, como a região, dentro do mapa do mercado regional de terra, como região do Vale, aliás, da Serra do Quilombo, que são 16 municípios, né, naquela região, entre esses municípios, né, Barreira do Piauí, São Gonçalo do Gurgueia, Monte Alegre, Jubués, Redenção do Gurgueia, Bom Jesus, Santa Filomena, Currais, Palmeira do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Sebastião Leal, Alvorada do Gurgueia, Manuel Mídio e Antônio Almeida. Essa é uma área em foco, né, que é apontada como uma região de grande concentração de terras. Eu avaliei o mapa de todas as regiões rapidinho, fiz isso assim não DVD por sei, de forma de forma atenta, digamos, a todas as regiões do Piauí, mas essa é a área que possui uma maior concentração de propriedades, de grandes propriedades rurais. Então, olhando o próprio histórico e tomando como referência o que o professor Manuel Domingos já escreveu, no material que ele tem, tanto nas cartas CEPOS, nos relatórios da CEPO, quanto nos livros de autoria, é que a gente tem, na verdade, uma característica muito, né, predominante em outras áreas, que é o minifúndio. Por exemplo, essa região norte do estado, a região que compõe os municípios, por exemplo, eles chamam de região do Maratauã, que é Barras, que o polo seria Barras até Pedro II, toda aquela região circunvizinha, aqueles municípios, os municípios também aqui que ficam na fronteira com o Maranhão, né, os municípios na beira ali do Rio Parnaíba, são áreas que têm predominantemente caracterizadas por áreas de minifúndios, que já passaram também por um processo de reforma agrária, então eles têm uma característica, a região de Barras, que eles classificam como região do Maratauã e todos aqueles municípios, não sei dizer aqui exatamente quantos são aqueles municípios ao lado, mas Esperantina, Batalha, enfim, eles têm uma concentração de assentamentos rurais, cerca de 90 assentamentos rurais na região, tanto quanto aquela região aqui que faz fronteira com o Maranhão também tem um número significativo de
Não estou dizendo que é um número justo, que seria o adequado, que não precisa ter mais reforma agrária, claro, não estou falando isso, mas existe um número, né, significativo de assentamentos que não existe, por exemplo, que não pode ser constatado justamente nessa área, que é uma área de grande concentração de terra lá embaixo, né, lá no sul, na região sudoeste, né, que fica a chamada Serra do Quilombo dos municípios que eu acabei de colocar. Bom, esse avanço da fronteira agrícola, ele toma como carro-chefe, obviamente, uma economia que é a monocultura, a produção da soja. Então, essa região é uma região de predomínio de monocultura, de plantação de soja. Esse também é um dado já bastante conhecido. É uma área que passou por um processo, por exemplo, avançou muito durante 20 anos no valor da terra e hoje ela é considerada uma área que tem um valor de terra estabilizado, né? Ela não está em aumento porque, digamos que é uma área que já está, que o agronegócio já se estabilizou, então estabilizou o valor da terra. Recentemente, eu assisti uma aula, uma apresentação dos pesquisadores de um projeto que foi desenvolvido pela Rural do Rio de Janeiro em parceria com uma universidade, né, parisiense, uma universidade francesa, e uns pesquisadores de lá e cá que estão fazendo um trabalho no Piauí e na Bahia, né? E eles relatam justamente sobre essa questão do valor da terra, né? De como é que isso, nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, isso atingiu um patamar alto de venda de terras nessa região e, obviamente, com a concessão do Estado, com todo o aparato e toda a abertura legal para facilitadora para essa abertura para esse comércio de terras. O que a gente, curiosamente, também tem, né? É um desdobramento, como a gente estava falando antes, real em relação à questão climática, né? Tem um relatório muito interessante também, que depois, quem quiser pesquisar, eu vou lembrar aqui e colocar, que é um relatório que foi feito sobre a água, né? Tomando como referência o principal rio que passa na região, que é o Rio Parnaíba, não menos importante, obviamente, o Rio Gurgueia, mas o Rio Parnaíba, tem um relatório importante sobre a água, eu acho que ele é de 2021, eu vou verificar a data, que trata justamente de como o uso intensivo, né, abusivo do agrotóxico, ele vem afetando a vida dessas populações e também, obviamente, afetando toda aquela, para além da população, né, a natureza em si e a vida desses rios. Em 2016, eu fiz um trabalho para a Comissão Pastoral da Terra e estive em Manoel Mídio, conversei com alguns trabalhadores assentados, tem poucos assentamentos em Manoel Mídio, acho que eu não vou arriscar aqui dizer o número, mas são poucos assentamentos, talvez uns 2 ou 1 mesmo, e conversávamos com os moradores, com os assentados, e eles falavam e reclamavam muito, né, do envenenamento do rio, que é, no caso, o Rio Gurgueia. Então, essa é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, sem muito retorno ou, digamos, avanços nesse ponto, né, em relação a essas questões ambientais. Inclusive, acho que em 2022, o governo do Piauí autorizou um desmatamento de uma área imensa, né, muito grande na região. Isso foi autorizado e foi feito. O desmatamento ali na área é algo que, inclusive, aqui tem, inclusive, agrônomo, né, que o Manuel falou, mas os agrônomos costumam falar que nem é desmatamento, né, é desenraizamento, porque no Cerrado o trabalho é para arrancar as raízes, né, e é um trabalho bem mais, dizem eles também, é bem mais difícil, talvez, ou tão difícil quanto o desmatamento em área da Amazônia. Então, essas questões elas são muito reais e impactam diretamente a vida dessas populações, é claro. Com relação a esses pontos, professor, que obviamente o curso está voltado, que é a questão da economia, tem alguns pontos que são bem interessantes, né? Quando você compara essas regiões, e você pegar, por exemplo, a região do Maratauã, que ali fica no centro aqui, norte, na verdade, na região norte do estado, e pegar e tomar como referência a região, que é a área dos cerrados ali, na Serra do Quilombo, chamada, a relação que eles fazem com o não crescimento econômico da região, atribuída ao minifúndio. Obviamente, porque a região na região ali do Cerrados piauiense, existe uma constatação de um produto interno bruto no estado do Piauí, né? De maior produto interno bruto do estado do Piauí naquela região. Então, por exemplo, os municípios de Uruçuí, em terceira posição, e o município de Bom Jesus ocupam terceira e oitava posição, respectivamente, naquele momento que o relatório foi feito, que foi 2020, com base nas informações do IBGE. Então, e aí esses pontos são sempre colocados como entraves, por exemplo, o ponto a relação dos minifúndios. O número grande que a gente tem de minifúndios, por exemplo, nas regiões norte, né? E também é uma concentração, e obviamente os relatórios não colocam isso, mas são áreas também que possuem um número razoável de assentamentos e um número de, digamos, agricultura familiar em uma escala maior do que na região sudeste, ou sudoeste, melhor dizendo, que não é sudeste, a gente costuma
equivocadamente falar sudoeste, mas é sudoeste, né? Bom, eu coloquei esses pontos, acho que justamente para a gente pensar nessas questões de como isso é visto também pelo Estado. A região que eles dizem que não tem indígena é justamente uma região que já foi demarcada, aliás, que já foi identificada, e tem um mapa muito interessante, que eu acho que é do grupo do pessoal da Cartografia Social da Amazônia, e fizeram um mapa, e eu vi essa apresentação, acho que eu tenho esse mapa também, que marca aquela região como uma região de presença de populações indígenas, né? E que na verdade, são... Aqui eu tenho uma visita que de vez em quando vai latir. Então, só um momento. Pessoal, essa guitarra aí que fica atrás do João Paulo, ele bota assim para mostrar que ele é fera nos solos de agudos, porque o design dessa guitarra aí é propício a isso. É só para mostrar. É só para você mostrar. Mal sei tocar isso aí. É um contrabaixo, na verdade. Bom, eu queria fazer essas colocações iniciais justamente também para a gente abrir para outros pontos que pode ser discutido. Quando eu falei do mapa, eu queria colocar, porque tem alguns, inclusive tem aluna no mestrado, né, João Paulo, que está pesquisando com indígenas da região, por exemplo, né? E a presença de quilombolas, ela é reconhecida no Estado, né? Sempre houve essa discussão, né? Essa discussão é muito mais, digamos, tem um alargamento maior da questão dos indígenas, mas quanto aos quilombolas não tem muito esse entrave, né? O próprio Estado, acho que não existe nenhum questionamento em reconhecer a presença de quilombolas na região, mas quanto aos indígenas sempre foi um ponto assim, né, pela própria historiografia do Piauí, que marca esse entrave, né, que atrapalha mesmo, né, que atrapalha mesmo. Mas eu queria só fazer uma referência em relação às populações que existem lá, que eu acho que cabe aqui justamente para pensar como esses grandes projetos e como essas ações, esses projetos voltados para essas regiões, eles trabalham com foco mesmo de deixar isso invisibilizado para fazer avançar esse tipo de política, esse tipo de organização, passar por cima de tudo, né? Então, por exemplo, os gamelas, né? A Clauagamela, que é do Piauí, também no Maranhão, que são populações indígenas que têm uma presença, não existe dúvida nessa região. Também observei que quando eles fizeram relatórios, por exemplo, do mercado de terras, na questão e a identificação de valores, inclusive dessas regiões, a região mais acima, a região norte, e ignoraram os tabajaras, por exemplo, né, que é ali em Pedro II, em Lagoa de São Francisco. Então, eu acho que esses pontos são importantes para a gente refletir de como esses projetos, eles avançam junto com uma complacência assim, política. Obviamente, é tudo bem organizado, porque toda empresa, quando a organização de uma empresa, a instalação de uma empresa dessa numa região empobrecida, de vulnerabilidade social, né, marcada, eles passam por um processo de aprovação, de relatórios são feitos, avaliação de técnica, e todo esse processo que, na verdade, todo esse conjunto de questões que acaba facilitando, né, e não exatamente no sentido de que a presença dessas empresas não podem se fazer, mas no sentido mesmo de fazer elas avançarem a todo custo, né? E aí, só para finalizar, eu consultei muito recentemente um material, algumas ações que foram... Já estou no meu tempo? Antes de você finalizar, eu diria a seguinte questão. A expansão dessa produção monocultura, ela implicou em reconcentração da fundiária? Ou seja, houve reconcentração do latifúndio? Sim, inclusive, essa é uma... A relação o que existe também, além de uma invisibilidade de populações camponesas, é também uma invisibilidade desses conflitos. Os dados, por exemplo, a entidade que faz, que tem um papel muito importante no levantamento e na organização desses números desses conflitos nessas regiões, como a Comissão Pastoral da Terra, que faz desde 1980, né, os registros de conflitos, e esses registros são apresentados em relatórios anuais. Os conflitos pela água na região, que são bem comuns, né, marcados, os conflitos pela terra, que não são ausentes, eles justamente identificam... Sim, houve um crescimento desses conflitos. Mas também a gente tem que reconhecer que tem um controle. Existe um controle, existe uma clara... na verdade, a necessidade dessas populações, o número de pessoas empobrecidas nessa região acaba como, digamos, favorecendo a expansão dessas empresas e amildando esse pequeno produtor. Porque essas pessoas elas não têm o que fazer além, né, como não é, eu esteja falando de um condicionamento em relação à pobreza, ela se adequar a um sistema e o sujeito ter que ir lá trabalhar na empresa. Mas existe uma tendência que é muito forte dessas pessoas, esses pequenos agricultores e os filhos deles, trabalharem nessas empresas. Então, essas empresas e o avanço delas e a falta, obviamente, de recursos dentro dessas áreas de assentamento e dentro dessas pequenas propriedades, ou esses minifúndios chamados, ou
enfim, além disso, né, todo o conjunto de grupos que caracterizam o campesinato no Piauí, é que naquelas regiões existe uma tendência muito forte dessas pessoas irem trabalhar nessas empresas. E existe também, por parte dessas pessoas, uma expectativa grande de trabalhar nessas empresas. Então, a empresa não é um mal para eles. Né? Eles trabalham nessas empresas e veem essas empresas como uma solução, um assalariamento, o sonho de um assalariamento. Então, a gente está falando de capitalismo e sabemos que o capitalismo ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta dessa venda de sonhos, dessa expectativa que é criada em cima, e isso pode ser numa cidade, em relação a um sujeito que vai a um shopping toda semana, e pode ser lá numa região que você nem imagina que ele vai ali afetar demasiadamente a vida dessas pessoas, porque essas pessoas vivem desses sonhos de trabalhar nessas empresas, que são as sérias. Por exemplo, e aí a gente tem exclusão de vários grupos, como as mulheres. Essas empresas não incorporam, ou pouco incorporam, o trabalho feminino. Quando eu visitei assentamentos na região, o que a gente via dialogando com os pais, o que me chamou a atenção no primeiro contato é uma fotografia, um banner, né, da filha mais velha ou da filha mais nova, não sei, ali com o canudo dela, do ensino médio, de uma escola agrícola da região, que eu acho que é de Eliseu Martins. Né? E aí, ao invés de, eu pergunto, né, sim, ela está trabalhando na empresa ali, ela está subindo a serra toda semana, porque eles sobem a serra, né, e voltam sábado. Não, ela não tem emprego para as meninas, elas têm que procurar casa de família, tem que buscar trabalho na cidade, de outra forma de sobrevivência, porque ali não tem. Elas têm uma formação para trabalhar com isso, mas elas não conseguem emprego porque eles têm uma tendência, obviamente, a contratar os homens. Então, isso tem é uma cadeia de questões que é bem ampla, né? Para a questão do trabalho feminino, para a escravização desses trabalhadores, para a dizimação de populações indígenas, para além de visibilização, é dizimação mesmo, né? O projeto é esse, e quilombolas. Então, é isso, assim, acho que, não sei se eu respondi, mais que provoquei também. E, Cris, se tu me permite, Manuel, se me permite, o que Cris falou agora me lembrou de coisas que eu vi muitas vezes lá no Cerrado, lá em Uruçuí, de muita gente que trabalhava, né, e trabalha nas empresas agrícolas, né, nas fazendas, né, nas empresas de grãos, por exemplo. E muito satisfeitos, alguns muito satisfeitos justamente porque tem a carteira de trabalho ali. Só que é um pessoal que há uma ou duas gerações veio da zona rural. Só que era uma zona rural que não suportava mais, né, que não dava mais condições para essas pessoas, as pessoas tenderam a migrar para a periferia de Uruçuí, veja só, né, uma cidade que não tem nem 30 mil habitantes, tem uma periferia, né, e boa parte de gente que veio da zona rural. E ainda se tem esse discurso de que, olha, naquele tempo, antes do agronegócio chegar, nos anos 90, aquela região era muito árida, muito pouco aproveitada, as pessoas não sabiam aproveitar até, né, e quem sabe aproveitar agora foi o agronegócio, né, então o agronegócio é que deu a prosperidade para a região. E aí, assim, acho que muita coisa poderia ser colocada aí, né? Desde passar por cima dos conhecimentos tradicionais, das comunidades tradicionais que ali viviam secularmente, né? Em intimidade com aquele bioma, né? Que, na verdade, e aí no discurso atual, só pode ser aproveitado se derrubado, para dar lugar à soja, à monocultura, né? E a outras culturas. Sem falar do fato de que essas populações tradicionais nunca ou dificilmente tiveram apoios técnicos, né? De Embrapas, de órgãos do Estado, ou coisas assim, né? E, assim, eu poderia falar longamente sobre isso, né? Mas a impressão que me dá é que até cursos técnicos, como hoje tem, a partir do Instituto Federal e a própria Universidade Estadual, que está lá, né? Em Uruçuí, com curso de agronomia, tem um olhar bastante enviesado, né? Pelo menos de alguns professores, né? Não tenho como dizer de todos, né? Eu até já perguntei para as pessoas ali, né? Vocês têm disciplinas de agricultura familiar ou coisas voltadas para isso? E gente muito pobre, que faz curso de técnico integrado em agropecuária, sonham em ser gente do agro, né? Ou não passam, na verdade, peões, né? Eles são, na verdade, o investimento aqui para que eles sejam isso, né? Quando que, em gerações anteriores, eles eram, de fato, os donos da terra, né? Essa é a venda do capitalismo, né? A venda desses sonhos. Eu me lembrei também, o João Paulo falando desse ponto, de um trabalho de doutoramento que eu participei da banca na política pública, que foi da Conceição, e ela fez algumas entrevistas, muitas entrevistas, aliás, com os trabalhadores ali do lado da Convap, né? Então, e eles, tem gente que sonha muito em plantar cana. Assim, meio chocante, né? Então, um pequeno... Qual é a região? Aí, Qual é a região? aqui, a região aqui de União, na Convap, nos arredores da empresa, né, da agroindústria Convap. E eles sonham, e tem muita gente que se endividou já na expectativa de plantar cana. Oi? Esclarecendo para quem não conhece, é um dos projetos mais antigos, né? A Convap não tem é do relação com esse movimento Proalto. recente. Sim, a Convap é do Ela vem da Proalto, ditadura mas militar. essas entrevistas foram feitas agora, recente e na pandemia. Então, as pessoas que trabalham lá ainda sonham em serem produtoras, né, empreendedoras, principalmente, e chegar a plantar cana, né? O espelho do dono. Se vocês me permitem, né, João e Cristiana, o avanço dessa agricultura que nós estamos comentando
ensejou o crescimento da classe de uma classe média no Piauí? Olha, aqui e aí eu não fiz nenhum estudo a respeito da classe média no Piauí. Mas o que a gente tem, por exemplo, se avaliar o PIB na região, é o PIB mais alto, é um PIB com maior concentração e tal. Mas para que está indo isso tudo? Né? A formação de uma classe média, a gente pode afirmar que o número da população de pobreza ela aumentou. Se existe um retorno de concentração econômica voltada para a classe média, circulação de bens nessa região, nessas regiões, particularmente falando, como desdobramento dessas empresas, aí eu vou falar também um pouco da minha experiência. Eu estive em Bom Jesus, não como o João Paulo teve uma imersão ali em Uruçuí, não no mesmo nível, mas eu estive em Bom Jesus a última vez, em 2019, antes da pandemia, né, no PAFOR, trabalhar com uma disciplina, fui 2 vezes. E aí, o que minhas alunas falavam é isso, professora, essa cidade ficou cara para nós. Então, eu não posso pagar o aluguel. É caro para comer, é caro para... O agronegócio encareceu a nossa cidade. E aí, Bom Jesus, obviamente, tem uma estrutura, né? Uma estrutura para acolher esses empresários. Tem digamos, uma boa estrutura, para quem conhece Bom Jesus sabe, que tem uma estrutura de uma cidade pequena que tem bastante coisas ali, né? Para ofertar. Mas o que se tem, obviamente, esse crescimento de uma classe média ela deve ser constatada, mas não de forma tão expressiva como o aumento da pobreza. Que também essas cidades ficaram muito difíceis para a população pobre viver. E aí a gente pode pensar assim, como é que esse pobre vai ascender economicamente, né? Chegar a um nível econômico de consumo. E aqui essa classe média, ela é estagnada, é a mesma, são os mesmos. É o que eu penso, o professor, você está me colocando numa questão também que eu sei que você sabe responder bem melhor que eu, sobre essa questão do crescimento econômico, mas do meu ponto de vista, é esse. Olá. Eu quero esclarecer porque eu estou insistindo na classe média. Né? Eu estou insistindo na classe média porque o ensinamento geral, a experiência geral, indica que a modernização da agricultura ela não enseja a ampliação de emprego, a absorção de mão de obra. E, por outro lado, ela demanda uma mão de obra extremamente degradada, sazonal, e, enfim, há necessidade de um exército de párias para que esse tipo de agricultura funcione. Isso não é uma questão brasileira, é uma questão universal. Aqui já tivemos ocasião de mencionar isso. Daí eu desloquei isso aí, digamos, que seja um conhecimento já pacífico entre os participantes do curso, mas eu estava querendo explorar mais esse impacto sobre a eventual emergência de uma classe média e tentando buscar elementos para compreender a concentração urbana verticalizada de Teresina. Desculpe, João Paulo. Eu terminei de interromper, você ia entrando. Não, então, na verdade eu ia seguindo o embalo do que a Cris já tinha comentado, né? Eu realmente não tenho dados, assim, dados estatísticos do IBGE ou de outros institutos que conseguem fazer essa descrição. Mas, Pois não? oi? Pois não? Eu estou querendo colocar já há algum tempo. Boa noite, César Forte. Tudo bom? Boa noite para vocês. Tudo bem, Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Manel, eu tinha uns pontinhos. Oi? O João Paulo estava concluindo uma ideia. Você pode esperar só que ele conclua? Claro que sim, claro. Vamos lá. Ele estava concluindo. Por favor, só um instantinho, por favor, João Paulo. Não, então, assim, baseado na minha experiência de Uruçuí também, de cidades até bem menores no entorno, e do que eu já vi de Bom Jesus, essa riqueza não é distribuída, a ascensão social não vem do agro, e assim, quem eu via conseguindo ascender socialmente, né, e se equipar de alguma forma materialmente, quem conseguia colocar os filhos na universidade. E esses filhos se formando, conseguiam empregos e enfim, melhorar a situação financeira das suas famílias, né? Mas o agro, propriamente dito, não trouxe isso. E um detalhe, né? E pensando no caso de Bom Jesus, reparemos como tudo isso também seja discursos de uma Pax, né? Eu até quero falar um pouquinho sobre isso depois, né? Mas de uma Pax em que, como a Cris falou, né? Parece que está tudo muito resolvido, os conflitos ficam muito nas sombras, né? Apesar desses registros existirem por órgãos e movimentos, né? Como a CPT, né? Isso não é tão reverberado, né? Mas, por exemplo, se a gente pensa em Bom Jesus e como a cidade de Bom Jesus é conhecida fora daqui, fora do Piauí, ela é conhecida por ser uma cidade forte do agro, por ser a cidade com o maior número de doutores por cabeça, né, por população, por conta da Universidade Federal, né, e tudo mais, e o Instituto Federal também. Aliás, eu não sei nem se tem Instituto Federal. Na verdade, não tem, perdão. Eu não sei se tem o UESP, né, mas tem a Universidade Federal. E, de alguma forma, também por conta do Whindersson Nunes, né? Todo mundo lembra, ou pelo menos muita gente fala do Piauí lembra de Bom Jesus por conta do Whindersson Nunes. Mas pouquíssima gente lembra, né, que lá tem uma população indígena importante, né, que é dos Acroagamelo. E que vive em pé de guerra, assim, que vive acho que é a região
de situação mais tensa no que diz respeito à questão fundiária é em Bom Jesus e no município de Currais, que é a vizinha, né, que fica na grande Bom Jesus juntos, assim. E isso não é comentado, porque não é interessante que se comente, né? Pega mal, eu acho, né? E essa população, de fato, é que realmente, como a Cris falou, né? Seja na cidade, mas seja as populações tradicionais da região, são as que não só mais sofrem, como não têm usufruto nenhum, né? De toda essa renda per capita tão impressionante. Bacana. João, vamos ouvir o César? Eu estava com questionamento ou com alguma manifestação. Por favor, César. Oi. Salve, César. Boa noite. Boa noite, salve, Manel. Boa noite a Boa todos. noite. Manel, eu tenho 5 pontos anotados aqui para falar, realmente não vai dar, vou tentar ser muito Fique à objetivo. vontade. Primeiro, lá no iniciozinho da nossa aula de hoje, Manel, você falou em determinada hora que o Piauí se urbanizou. Ora, eu quero colocar já o meu bedelho aí para dizer o seguinte: o Piauí e o Maranhão são os estados do Brasil de longe ainda mais rurais do país. E outro dia eu tive uma reunião com o técnico do IBGE que mostraram que, na verdade, o nosso grau de urbanização é falso, porque muitas coisas que o IBGE chama de região urbana, na verdade é rural, tem toda a característica rural, mas por algumas definições são chamadas de urbana erradamente. Então, essa questão, mano, eu acho, inclusive, que em algum momento do curso deveria de entrar alguma coisa sobre a densidade populacional do Piauí, que tem muito pouca luz de quem já estudou o Estado sobre essa densidade populacional baixíssima, esses grandes vazios demográficos. Eu acho que tem um impacto muito forte em todas as questões, ou quase todas as questões que a gente coloca aqui. Então, veja só, nós somos atualmente cerca de 3 milhões e 300, e o IBGE já informa que a nossa população praticamente parou de crescer, o que eu acho bom. Só que são 250 mil quilômetros para 3 milhões e 300, ou seja, é muito pouca gente para um estado tão grande como esse. O resultado, temos grandes vazios. Então, nós não podemos estudar o Piauí ou discutir sobre o Piauí sem levar em conta que é uma região de vazios fenomenais demográficos, e onde não tem vazios são densidades populacionais mínimas, né, muito baixas. O professor João Paulo falou algo agora que me chamou muita atenção. Ele falou que população indígena é uma população importante. É mesmo, professor João Paulo? Pois eu não sabia disso, mas nunca. Você pode ter alguma população indígena, mas chamar de população importante, não. Se a população total é pouquíssimo importante, imagina a população indígena, então. Ponto 2. Mudando daí, sou eu que estou provocando hoje, mano. Segundo ponto. Está todo mundo chamando, que o professor Cristiano chamando, de monocultura, monocultura. Gente, será que é monocultura mesmo? Porque nós estamos vendo que a soja é muito chamada, a soja é a coisa, é a cultura forte, mas o milho já está vindo ali de maneira muito importante, porque é importante para a recuperação da terra, e o agricultor sabe disso, o agro, né? Ele sabe que ele precisa do milho também para recuperar, inclusive, a terra. Então, já não é mono, que eu saiba, é uma cultura. Pois muito bem, ali é o agronegócio que tem soja, milho e o algodão que está crescendo bem agora. Então, eu acho que chamar de monocultura não é o apropriado é chamar do agronegócio, isso sim. E sobre a questão do envenenamento, que a professora falou, por exemplo, eu acho que essa função deve ser do Estado. O Estado que é o grande ausente, porque o Estado é que está forçando a barra e evitando, minimizando essa pancada que significa o agronegócio no Cerrado Piauiense, por exemplo. E cá entre nós sempre tivemos uma Secretaria do Meio Ambiente muito fraquinha, que basicamente achava, rapaz, essa região não tem nada, então se essa gauchada chegar e vier trazendo dinheiro, é bom para todo mundo. Quer dizer, então eu acho que o grande culpado aqui tem muito a ver com a função pública, né? O impacto no Cerrado, que foi colocado aqui, o impacto no Cerrado, eu acho que ainda está longe, como o professor João Paulo Leite colocou, da gente ver todos os aspectos do impacto do agronegócio nos cerrados piauienses, por enquanto. Eu sei que o nível de emprego gerado é mínimo, né? Eu já visitei algumas propriedades locais, é mínimo, é a agricultura dos próprios proprietários, a mão de obra dos próprios proprietários, ou a mão de obra muito técnica, pilotos de drone, de aviões, e muito pouquinha gente. Me parece que a geração de empregos é um emprego para cada 60 ou 80 hectares, ou seja, é praticamente nula, né? Sobre a questão que o Manel está insistindo bastante, qual o impacto com relação à classe média, e se inibiu? Não, eu acho que, na verdade, os cerrados levaram aqui nas cidadezinhas próximas, né? Houvesse uma enorme expansão de serviços, restaurantes, pequenos hotéis, serviços, reparações de tratores, de motos, de não sei o quê. E isso está criando uma pequena, talvez, classe média urbana, que é derivada do agronegócio. Ela não é ligada diretamente ao agronegócio, ela é derivada do agronegócio. Então, isso a gente nota nas pequenas cidadezinhas de lá, que são pequenas, tipo Uruçuí, Ribeiro e etc., onde já começa a sair uma populaçãozinha urbana basicamente de prestadores de serviço e comerciantes de amparo a esse certo vigor econômico que veio junto com o agronegócio. Eu acho que basicamente é essa a minha provocação inicial. Desculpe se eu falei muito. Um abraço. Foi ótimo, César. Você ensejou não só a necessidade de alguns esclarecimentos, mas, sobretudo, de reflexão.
Eu queria, professor, desculpa, eu queria fazer um ponto aí em relação a, se for possível, em relação à questão do envenenamento, da questão ambiental. Claro que será O que foi Claro que será falado, né? Posso Dá falar? licença, Cristiane. Claro que será possível, serão bem-vindas as suas intervenções, assim como o João Paulo. Mas eu estava continuando aqui, abordando a primeira questão levantada pelo César, entre o conceito de urbano e rural. César, gostemos ou não, há muito tempo a classificação está no núcleo urbano, é urbano. Está fora do núcleo urbano, é rural. E quando se fala em urbanização no Brasil, portanto, mesmo que sejam pequenas cidades, elas são urbanas, são núcleos urbanos. Né? Agora, você tem toda a razão, César, relativamente à densidade demográfica. O Piauí, quando nós começamos a trabalhar, era das menores densidades demográficas do país, sendo que a região da qual nós estamos tratando com mais ênfase, essa região de expansão da agricultura de exportação, ela era, eu lembro bem, nós escrevemos isso, ela era de nível amazônico. Era uma presença humana de nível amazônico. A nossa densidade é chamada densidade amazônica, é isso mesmo. Pois é. Isso está escrito nas coisas que nós falamos e me parece que isso não tem muito a ver com a noção de urbanização. Porque pode haver grande espaço com pouca gente, mas não vejo a gente que está lá, né, as pessoas que estão lá, estão nucleadas. Isso é que faz a diferença entre o urbano e o rural. Né? Gostemos ou não, é assim a classificação do IBGE. Por outro lado, em termos de... Manel. Desculpa. Manel, pois é, mas o que os próprios textos do IBGE, os próprios textos do IBGE me informaram é que o que nós chamamos de urbano, por ser sedezinhas pequenininhas, na verdade, tem toda uma característica rural, não é? Apesar que o IBGE chama de urbano algo, é isso que eu quis dizer, que a própria alma, tudo é completamente rural. Mas ainda assim, Piauí e Maranhão estão longe, em termos de processo de urbanização, das demais unidades do Brasil, viu? Piauí e Maranhão ainda são muito rurais, mesmo o IBGE chamando, talvez equivocadamente, de urbana aquela população daqueles núcleozinhos criados particularmente no sul do estado. Pois não, César. Valeu a observação. Agora, quanto ao segundo ponto, é o seguinte: o que tecnicamente se chama de monocultura implica em rotatividade do plantio. Não deixa de ser monocultura. Se você planta outra coisa para a renovação da terra, persiste sendo monocultura. Persiste sendo monocultura, né? Oi, Manel. Pois não. Eu estava querendo fazer uma intervenção mais na aula 12, né, que vem a questão da ocupação do agronegócio, mas não dá para ficar ouvindo e sem me manifestar. Eu comecei a trabalhar no IBDF na década de 1983, com os projetos de reflorestamento financiados pelo FISET, né? E a gente teve um histórico, desde o início da década de 70, de financiamento, de projetos financiados pelo governo federal, SUDENE e outros programas, que partiram da premissa de que o Cerrado era um grande vazio demográfico, que as terras eram improdutivas e que o solo era plano. São 3 premissas falsas. Primeiro, que o solo não é plano, certo? O platô das serras é mais ou menos, levemente, tem uma declividade média, mas não é plano. Tanto que a gente deu o assoreamento dos rios naquela região, que toda a terra vem lá de cima do platô das serras. Então, eu conheço bem o processo de ocupação daquelas serras lá, desde o início com os projetos de BDF, com o projeto SUDENE, e lá nunca foi um vazio demográfico. As populações tradicionais, os pequenos agricultores, eles moravam nos baixões, produziam a pequena produção, mas na época da estiagem, da seca, eles eram populações extrativistas, que subiam a serra, que levavam o seu gado, que levavam os seus animais para cima, e que viviam no extrativismo. Então, não era um grande vazio demográfico. O que foi feito já depois do início da ocupação para o agronegócio, que aí a gente deve muito a Embrapa isso, com a questão da produção de culturas adaptadas à estiagem, é que essas populações foram expulsas lá de cima. Elas deixaram de poder subir a serra para levar e para praticar o extrativismo. E ficaram nos baixões, e quando a propriedade, incentivada pelo governo, porque chegou a comprar hectares de terra no sul do Piauí, ao preço de uma carteira de cigarro. Então, para o pessoal do sul, era muito importante deixar 8 hectares, 10 hectares lá no sul e comprar 80 mil hectares de terra aqui. Certo? E aí, com culturas adaptadas, monocultura, sim, César, porque não deixa de ser monocultura quando você planta 1.000 hectares, 2.000 hectares, 30 mil hectares, como tem área no Cerrado, com 30 mil hectares plantados de soja, inicia-se com arroz para amansar a terra, depois passa para soja, milho, algodão, certo? Então, essa questão da ocupação é isso. E o que aconteceu com as populações? Elas migraram para as cidades. Elas foram ser populações estreladas no entorno das pequenas cidades, que hoje não são mais tão pequenas, são centros urbanos significativos. Uruçuí. Posso falar? Não, depois que eu terminar, você fala. Uruçuí, Baixa Grande Ribeiro,
Bom Jesus, são cidades significativas, maiores até do que Manoel Emílio, essas coisas todas, entendeu? Mais para cá, para o norte do Piauí. Então, a questão é essa, é você ver os olhos, voltar seus olhos para o Cerrado com os olhos do pequeno agricultor, certo? Aquele que foi expulso da sua terra para dar lugar à monocultura. O maior PIB do Estado é o maior PIB, mas às custas de quê? Às custas da degradação ambiental, tá? Da favelização das populações, certo? E esse dinheiro que é ganho no sul do Piauí, ele não fica no Piauí, não. Ele vai comprar apartamentos em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Pouco dinheiro fica. Poucos são os empresários que moram aqui em Teresina. Pouquíssimos. Não dá para você contar nos dedos. E a degradação ambiental, a gente ainda vai promover grandes estudos sobre a degradação ambiental. Por quê? O que acontece com a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba vem lá do Cerrado. São os grandes desmatamentos que fazem todo o assoreamento da bacia hidrográfica. A gente tem rios como Uruçu Preto, Uruçu Vermelho, Canidé. Esses rios secaram. Secaram todos. A gente tem várias áreas da bacia hidrográfica que eram banhados, eram alagados, que não tem mais, certo? Então, essa degradação a gente ainda vai pagar os estudos para fazer, certo? E aí eu vou deixar para manifestar mais na aula do dia 12, porque é sobre a questão do agronegócio, certo? Na aula E tem 12, né? Hã? Na aula 12. Na aula 12, Na né? aula 12. Na aula 12, né? Do dia 12, é na aula 12. Daqui a 3 ou 4 dias. Então, existem estudos muito legais da professora Dione, da Federal do Piauí, por exemplo, que ela estudou basicamente essa questão dos vazios demográficos que eram ocupados por populações tradicionais. Certo? A questão das reservas legais, a Secretaria do Meio Ambiente do Piauí, ela não é uma secretariazinha, não. Ela é uma grande secretaria aliada do agronegócio. Certo? Ela não defende os interesses das populações tradicionais, nem do social, nem do meio ambiente. Ela defende os interesses do agronegócio. E ela faz as adaptações dos estudos ambientais para que o agronegócio possa ser promovido e vencer. Certo? É para isso que a Secretaria do Meio Ambiente trabalha. Tá? Então, vamos ver como é que a gente fica para a aula 12. Não, Eugênio, você está sempre convidado a intervir quando bem quiser. César, por favor, você estava querendo se manifestar? Vamos lá. Vou começar. Tem alguma coisa que a Eugênia falou e todos falaram também sobre o maior PIB daquela região. Isso é um absurdo, falar nisso, Eugênio. Vejam só, o PIB agrícola do Piauí, com agronegócio e tudo, não chega a 10% do PIB estadual. O que tem naquela região é um grande crescimento do PIB, mas o crescimento em cima de uma região que ainda tinha um PIB quase zero. Então, hoje, a agricultura piauiense não chega a 10%, como, aliás, ocorre em praticamente todos os estados do Brasil. Então, não digo que o maior PIB vem de lá, não. É o crescimento que não tem nada a ver com ser o maior PIB, não. O crescimento de uma coisa não quer dizer que seja o maior gerador de renda do Estado. Outra coisa, quando eu falo monocultura, Manel, eu disse que eu acho o agronegócio mais importante, que monocultura eu entendo como a cultura de uma cultura. Monocultura, a cultura de um. Então, a soja, milho e o algodão estão num trio muito forte no nosso cerrado. Eu sei que é quase um de cada vez. O milho entra complementando a soja. Eu só acho que monocultura a gente fala de um, enquanto que o agronegócio me parece mais apropriado. É simplesmente isso aí, tá bom? Boa noite, Sérgio. Você levantou um problema interessantíssimo, né? Em torno do PIB. É impressionante como se manuseia o PIB. Aqui não é no Piauí, é um fenômeno brasileiro. Cresce o PIB, estaciona o PIB, cai o PIB, com a relevância disso, né? Ela é proclamada a despeito dessa outra questão, como esse PIB cresce, né? Como ele é distribuído. O crescimento do PIB pode ser exponencial e não ser sustentável. Inclusive, eu estava vendo os índices da CEPRO, eu li muita coisa da CEPRO recente, né? Nos últimos anos, e fiquei intrigado, né? Com assim, o entusiasmo com que era tratado o crescimento de um PIB absolutamente inseguro, um crescimento eventual, esporádico. Né? O crescimento, o Piauí teve um PIB que mais cresceu no Nordeste, um dos maiores destaques do Brasil, devido a um determinado episódio, né? Cuja continuidade é prevista, é insegura. Portanto, se trata de pura manipulação estatística, mais ou menos a manipulação estatística que ocorre, César. Mas você sabe, matemático, economista, sabe disso muito mais que eu, quando se diz, né, por exemplo, vencemos em tantos municípios, foi uma declaração recente, 50 municípios, né, e perdemos em alguns. Né. Aí você vai ver quais foram os municípios em que se perdeu e quais foram os municípios em que se ganhou. Aí acaba-se, então, esse choque de entusiasmo. É verdade. Manel, eu nunca me esqueço que nas primeiras aulas que eu tive de estatística, também fiz a Federal Fluminense, eu fiz o curso de economia lá, um professor de estatística, no primeiro dia, chegou e falou, gente, vamos ver aqui estatística. Eu quero, antes de mais nada, dizer a todos que a estatística é como biquíni. Aí ele parou, mudou de assunto, falou não sei o quê, e a gente ficou, estatística é igual biquíni? O que é isso?
E no final ele foi encerrando a aula e a turma perguntou: escuta, professor, que história é essa da estatística ser igual ao biquíni? O senhor pode responder por quê? Aí ele disse: pois não, é porque a estatística é como biquíni, porque ela mostra tudo, mas ela esconde o essencial. Então, eu não tenho dúvida que a estatística a gente usa como bem entende, né? Frequentemente você usa para o bem ou para o mal. Você usa uma faca que pode proteger ou pode atacar. Pois é, eu tive dificuldade nas leituras que me preparo dessa e de outras aulas, por conta, eu não sou criança em matéria de ciências sociais. O uso de estatísticas de ciências sociais é uma coisa muito perigosa, né? E você pinta e borda. O volume, a maçaroca de trabalhos, e eu olhava aquilo, é puramente propaganda. Como distribuição de renda, sabe o que eu encontrei objetivamente? De valor intelectual? Da professora Jaira Alcobaça, foi colega do César. Né? Claro, ela até hoje é professora da Federal do Piauí. Foi minha aluna também. Pois é, faz tempo que eu não falo com a Jaira, mas o trabalho dela, a releitura do trabalho dela, eu não li a tese, eu tenho a tese, mas eu não a li. Eu reli um artigo que ela publicou em 99, veja lá, em 1999, na revista do Banco do Nordeste. Né? E é como se fosse assim, uma luz, sabe, na escuridão. Porque sobre essa temática específica que eu tanto quero explorar os meus colegas queridos aí, o João e a Cristiana, realmente o material é irrisório. Sabe? É irrisório. Agora, retomando, voltando a bola aí para a Cristiana e para o Paulo, para o João, eu queria dizer assim, César, melhor do que eu para explicar isso, né, eu já falei, eu só quero pontuar um pouquinho, é que jamais existe a monocultura exclusiva, no sentido de uma só cultura. Isso não existe. É uma cultura por vez, o revezamento é uma técnica. É a chamada, como é o nome que eles falam, né? Esqueci agora o termo adequado, os agrônomos usam isso para mostrar que a temporalidade com a qual as culturas precisam ser alteradas. Mas isso não deixa de ser monocultura. Deixa de plantar tal coisa por 1, 2, 3, 4, é manejamento, né? Manejo do solo. Né? De alguns anos, 1 ano, 2 anos, para poder preparar a terra para o que dá mais lucro. Né? E assim vai sendo. É nesses termos que eu uso. Né? É importante você lembrar isso para deixar aqui bem conceituado. Agora, por favor, sei que a Cristina está doida para intervir. Vamos lá, Cristina, você com a palavra. João Paulo, só antes de tu falar que leva, mas eu tinha pedido. Bom, quando eu coloquei a questão do PIB, eu não disse que eu estava reafirmando, eu falei que era o IBGE que estava colocando. Inclusive, alguns pontos desses relatórios que eu consultei são bem questionáveis, justamente, por exemplo, quando ele invisibiliza ou silencia sobre outras populações que estão ali. Né? Eu achei interessante que Eugênia, né, fez um ponto, colocou a respeito da atuação da Secretaria, né, do Meio Ambiente. E aí eu acho que eu colocar isso e acabei saltando, que eu tive acesso recentemente, né, porque eu estava escrevendo um texto sobre o Maranhão e o Piauí e as agroindústrias, a Suzano, né, o impacto da Suzano nessa região. E eu tinha um orientando de iniciação científica, que ele fez um mestrado sobre história ambiental na Universidade Federal do Ceará, junto com o Eurípides, e ele gosta de dizer, ele é maranhense, né, estava estudando aqui no Piauí, entendeu a gente trabalhava com a questão ambiental no Piauí, ele disse, eu vou ficar com o Maranhão. E aí pegou a região dele ali, que é Matões, que tem um investimento bem marcante da Suzano ali, né? A empresa está ali instalada. E aí a gente foi para o fio, né? A gente identificou alguns processos do Ministério Público, a Suzano é citada, e também um processo mobilizado pela Suzano, reivindicando a posse de terra, a posse não, a propriedade. A compra de terra, até 2009, eles compraram muitas terras no Piauí, e depois teve aquele processo em 2012, que o Ministério Público barrou a Suzano, e esse meu orientando gostava de dizer, olha, a Suzano foi para o Maranhão. Eu disse, assim, mas por que a Suzano foi para o Maranhão? Porque justamente teve esse processo no Piauí, né? Aí, na pandemia, teve uma audiência pública, acho que em Água Branca, e aí e muitos, na verdade, além dos vereadores, né? Foi da Câmara, empresários locais e, obviamente, pessoas ligadas ao empreendedorismo rural, reclamava porque a Suzano deixou eles de sonhar, e o sonho foi para o Maranhão. Eu vi umas coisas bem interessantes, dizia, olha, a gente sonhou com a Suzano, e o sonho foi para onde? A Imperatriz. Eles instalaram uma empresa belíssima, e tem lá o pessoal com uniforme na fotografia, e todo mundo feliz lá com a chegada da Suzano no Maranhão. A atuação dos poderes públicos, obviamente, são muito importantes, são atuações, aliás, barrar a Suzano foi muito importante, né, naquele momento, e muito significativo para a gente avaliar como é que
o Estado, né, as instituições públicas, e no caso, estão pensando essas empresas, né? Existia um laudo da Secretaria do Meio Ambiente, que favorável, né, uma avaliação favorável para a instalação da empresa, e a empresa acabou que não foi viabilizada justamente por uma ação do Ministério Público, né, a instalação da empresa. Então, esses movimentos são interessantes, eles existem, são passos lentos, né, mas acho que são bem significativos do que a gente está pensando do que a sociedade civil ou essas instituições elas estão, a atuação delas na vigilância, né, dessas empresas. Quando a gente fala dos dados estatísticos, a Comissão Pastoral da Terra, eles particularmente têm muita dificuldade em analisar e levantar dados na região do Cerrado. E aí a gente olha para o Piauí, por exemplo, se a gente for olhar os relatórios, diz não tem trabalho escravo, porque não aparece nos registros. Eu trabalhei uma época com o Xavier Plassat, que é coordenador da CPT, e ele dizia, Cristiana, só não tem trabalho escravo onde você não vai investigar. Então, se tiver um agente e vai fazer o levantamento e fazer uma autuação, ele vai encontrar trabalho escravo no extrativismo, sim. Ele vai encontrar trabalho escravo dentro do agronegócio, sim. Porque não tem a fiscalização, não tem auditores fiscais suficientes para fazer essa diligência. Ou seja, o que a gente está apresentando de dados, obviamente, eles são muito parciais. Quando você apresenta estatísticas, é muito interessante essa fala do professor Manuel Domingos, porque as estatísticas elas ainda são muito suspeitas, né? Isso que a gente faz quando utiliza fontes nas nossas pesquisas, que é não duvidar da fonte, mas é aprofundar a interpretação sobre elas, porque é tudo muito suspeito. A gente não tem dados, né, completos sobre aquela região, a gente não tem dados sobre trabalho escravo ali, porque não é fácil localizar. Quando eu fui a Manoel Mitchell, eles me falavam dos rios. O rio estava morrendo, o Rio Gurgueia. Né? O rio, você atravessa... Luciana, Luciana, é uma pena que os dois fiscais do trabalho que acompanham esse curso, um deles com várias intervenções, não estejam presentes agora, quando você menciona isso. É o Paulo César e o Benedito Lima. Né? São profundos conhecedores dessa fiscalização do trabalho no Brasil, em particular nessa região norte e nordeste. Mas eles certamente terão o que dizer depois de assistirem a sua manifestação. Esse curso aqui, eu fico contente que ele seja um local de encontro. Você está podendo conversar com o César, parece que você não conhecia, que é um dos mais experientes executivos públicos do Piauí, no âmbito municipal e na esfera municipal e federal. Foi um colega meu que estivemos juntos lá no início dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, na Fundação SEC. E está também, Cristiane e João Paulo, tendo a oportunidade de conhecer o Gênio Medeiros, a mais experiente executiva de defesa do meio ambiente do Piauí, com uma larga folha de serviço, um agrônomo bem preparado e sempre com convicções fortes e com uma defesa ardorosa de seu pensamento. É uma alegria para mim estar podendo propiciar esse encontro. Por favor, João Paulo. E aí? Ligue seu microfone, João Paulo. É verdade. Queria comentar algumas coisas que foram ditas pelo César, né? Provocações que ele fez, eu, inclusive, eu agradeço a ele do que eu havia dito antes, né? Tem duas coisas que ele provocou que eu queria comentar. A primeira é a respeito da população de Bom Jesus, né? E a segunda tem a ver com a classe média, né, nessa região. Sobre a população de Bom Jesus, né? População de Bom Jesus. Eu não entendi bem se o César disse que não conhecia a sua população ou não sabia do dado de ser uma população importante, né? E depois ele disse nunca, né? Nunca que essa população é uma população importante. Aí veja, qual é o dado que há para dizer que é uma população desimportante, né? Já que ela não é importante. Eu não sei se, ao dizer isso, se refere ao percentual dessa população, né? Que, de fato, se a gente pensar num número muito seco, seria um número muito baixo, né? Pensando na média nacional, pensando na porcentagem média nacional de população indígena no Brasil, aí o olhar qualitativo passa a ser diferente. Principalmente, aí a gente pode adicionar outras coisas, né? Se a gente pensa, né, no segundo ponto, no crescimento percentual da população indígena no Piauí, seja na região de Bom Jesus, Currais, Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeiro, seja no estado do Piauí como um todo. Né? E aí, só um dado aqui, a população indígena no Piauí, de 2010, do último censo, para 2022, aumentou 144%. O que isso significa? Que nasceu muito menino? Não tem a ver só com isso, né? Na verdade, a principal questão para esse aumento percentual tem a ver com os processos de emergência étnica, aliados, né, às novas metodologias do IBGE, e ao fortalecimento das organizações dos movimentos indígenas, né, das diferentes regiões do estado. Se a gente pensa nessa região de Bom Jesus especificamente, e de todo o Cerrado, e aí pegando o Uruçuí, inclusive, né, que cá para nós, eu acho que o dado do IBGE de 2022 para o Uruçuí foi até aquém. Eu até acho que esse número real é maior. Gente, é uma região que historicamente é indígena. Pelo que a gente vem, assim, eu falo da história, né, e tento mobilizar as pesquisas sobre história indígena aqui no Piauí, especialmente para o século XIX, né, que era um dado pronto para a historiografia tradicional, que os povos indígenas não existiam mais no século XIX no Piauí. Então,
por cerca de 200 anos, né, mais de 150 anos, não havia sequer o que pesquisar, porque, para todos os efeitos, essa população não existia mais, né? Desde o final do período colonial, do início do Império. A gente vem escacaviando, né, recontando essas histórias, indo atrás de novas fontes, denunciando que tudo isso não passa de uma farsa, né, e essa farsa é datada, foi construída, tem um projeto, né, tem protocolos, né, foi feita com procedimentos, né, para que essa narrativa se consolidasse. Havia um objetivo muito claro de expropriação fundiária e conversão dessa população em mão de obra barata. Isso convivia com a formação do Estado Nacional, a segunda escravidão, o avanço da Revolução Industrial, enfim, uma série de questões. Mas isso é importante, né, ser mencionado, porque os estudos históricos sobre a história do Sudeste, do Sul, melhor, me corrigir, como a Cris colocou aqui, do Sudoeste do Piauí, da Bacia do Parnaíba, do Rio do Suí para baixo, né, para o Sul, historiografia é muito pouca, é muito pequena, historiografia é ínfima. E do que a gente vem coletando de fontes, é uma região habitada por indígenas até, assim, majoritariamente habitada por indígenas até meados do século XIX. Essa população contemporânea, hoje, no Sudoeste do Piauí, de Uruçuí, passando por Bom Jesus e em torno, é aquela coisa, né? Ou você é indígena, ou você não se mobilizou ainda para dizer que é. E assim, eu não estou aqui inventando índio, né? Sair apontando o dedo para todo mundo, dizendo que todo mundo é indígena. Mas a gente conhece uma série de casos em que as populações existem, estão lá, mas ainda não estão organizadas, né? E as pressões fundiárias que envolvem o agronegócio, que envolvem a violência política e armada, são muito intensas. E acho que um dado que é importante de ser colocado é que um dos maiores imbróglios fundiários no Piauí atualmente é em Bom Jesus, em torno da terra indígena Laranjeiras. E a verdade, esse é que era o meu ponto, né? Eu não estou aqui pregando que mais de 50% da população, segundo o IBGE, é indígena. A minha questão não é essa. A minha questão é que existe uma população significativa, essa população é vítima de uma violência fundiária significativa, e isso não é lembrado, isso não é mencionado quando se menciona a cidade de Bom Jesus, quando se menciona a região do Cerrado Piauiense. É, e isso compõe a Pax, né? Uma Pax romana dentro do Piauí, né? No meu entendimento. E a respeito da classe média, e que talvez se relacione com isso que eu vim argumentando, eu acho que essa classe média, ainda que você considere, né, essas atividades profissionais que decorrem, que não são vinculadas diretamente ao agronegócio, mas que decorrem dele, o dono de uma oficina, de uma borracharia, de uma papelaria, essas pessoas são quantas? Numa cidade pequena como Uruçuí, por exemplo. Assim, para isso ser um dado, para isso compor um dado significativo, e aí usando a palavra, né, a palavra que foi mencionada pelo César, importante. Então, assim, a população indígena não é importante, mas a classe média, formada em decorrência do agronegócio para mim, isso não faz muito sentido. Esses donos de pequenos negócios talvez tiveram uma ascensão social, né, para aquela região. Né? Para aquela região, vivem confortavelmente. Quantos por cento da população dessa região essas pessoas compõem? Para que isso seja percebido como uma ascensão social importante e significativa promovida pelo agronegócio. No meu entendimento, do que eu percebo, do que eu vi, do que eu vivenciei, o agronegócio não fomenta e nem está preocupado em distribuição de renda, não é distribuição de renda significativa. Né? Professor Bom, João Paulo, Paulo, eu sem queria. dúvida, talvez seja melhor Não, a gente deixar César, essa por reunião, favor. essa discussão para uma outra ocasião, porque o tema é muito quente, né? Então, eu acho que O tema é quente. O fica tema é para quente. outra, Eu né? queria dizer que a sua contribuição, César, foi muito bacana, porque apresentou uma determinada visão, permitiu esclarecimentos, e eu acompanho o João. O César, no que diz respeito à emergência de atividades diversificadas. Eu sei que o agro, ele movimenta sobretudo o banco e a indústria original, né? A indústria de insumos, de implementos agrícolas, ou seja, ela alimenta lá, às vezes, terras distantes, de povos distantes. Né? Mas ele não deixa, que por irrisória que seja, né, diversificar atividades de serviços que terminam por pouco significativas quantitativamente, que sejam, elas terminam exercendo função política de primeira grandeza. Né? No sentido de que é daí que vai emergir a liderança capaz de articular, de se mobilizar, de quebrar, enfim, uma rotina estabelecida aí há muito tempo. Enfim, o padrão político atávico é quebrado quando exatamente ocorre. Né? Às vezes não é questão de chegar muita gente, mas pouca gente com visão diferenciada, com funcionamento diferenciado que passa a ter. Sabe? Eu estou em busca da classe média piauiense. Por que eu estou em busca da classe média? Não importa o quão grande ela possa ser quantitativamente. Né? Porque eu sei
E essa classe média geralmente é influência. Ela é influente. Ela é citadina e ela pode definir quadros políticos. Isso é um dado brasileiro, é um dado universal. E no que diz respeito ao Brasil, tem toda essa tradição literária, que eu inclusive discuto, né? Essa tradição literária de dizer que a classe média participou de todos esses movimentos de renovação a partir da Primeira República, que em 1930 exprimiu essa classe média, né? Que a classe média amparou o Estado Novo, amparou a ditadura militar, depois se opôs à ditadura militar, enfim. Eu estou em busca, eu estou caçando a classe média, estou tentando ver isso, porque sem esse elemento fica muito remota a possibilidade de uma explicação razoável, sabe, sobre o Piauí. Mas eu noto também que aqui, e aí faço registro, é mais um tema a ser explorado por nossos pesquisadores, né? É isso. Agora, quem estava... Eu acho que interrompi alguém que queria se manifestar. Né? Não? Vocês, Cristiana e João, querem falar? Não, eu queria só, na verdade, agradecer, né, o diálogo interessante. E eu sei eu não conheço realmente quem está aqui, infelizmente. Quero ter a oportunidade. Acho que o professor Wanda Domingos, além dele, só o João, né, eu acho. Mas eu queria mesmo era agradecer o diálogo, acho, e vocês, o compartilhamento, né, de experiências a respeito dessas discussões que a gente vem fazendo. Só isso, não tenho nenhuma colocação a fazer, não. Pelo adiantar da hora também. João, Não, só agradecer, gente. O diálogo e os ensinamentos aqui foram maravilhosos, viu? Eu acho que só presta assim, inclusive, né? Quando dá em debate, principalmente se é quente, aí é prova de que... muito bacana. Essas observações do César, assim como as suas, João, me deram vontade de chamar um amigo muito querido. São dois amigos queridos. Um, inclusive, deveria ter feito a abertura do nosso curso, era o Otávio Velho, o decano dos antropólogos brasileiros, mas o Otávio não estava bem de saúde, não estava bem disposto. E o outro é o Gustavo Guerreiro, né? Gustavo Guerreiro teria muita coisa a explicar, porque é um indigenista experiente, né? Está radicado no momento no Ceará, mas ele tem acompanhado aqui a defesa do governo federal ensaia em torno dos povos originários aqui do Piauí. E ele certamente teria coisa para agregar, se ver a possibilidade de o Gustavo Guerreiro participar aí de uma outra sessão lá na frente. É um amigo querido, foi inclusive me orientando no doutorado, lá na UFC. Alguém deseja se manifestar, colocar alguma questão? Eugênio se calou, tem um bocado de gente aí que pode estar interessada. Nós temos, Não, Manel, inclusive... obrigado aí. Vamos deixar para as próximas. Pois olha, então... Foi não, César? Abre o microfone do César, por favor. Tá aberto. Não, tá fechado. Tô pedindo para ele abrir, ele tem que aceitar. Oi, César, você... tá bom? Pronto, Posso falar? agora está aberto. É para Por a favor. professora Cristiana, é só para dizer que, casualmente, professora, eu tenho muitas informações a dar sobre o caso Suzano, porque na época, por coincidência, eu estava trabalhando como assessor do governador Wilson Martins, quando o presidente da Suzano esteve aqui no Piauí, mostrando uma série de coisas que eles estavam fazendo e explicando por que eles estavam saindo do Piauí e indo para o Maranhão. Eu tenho detalhes disso, mas foge um pouco do nosso contexto aqui, mas se a senhora quiser ouvir algum esclarecimento que muda um pouco, é um pouco diferente do que a senhora colocou e que muita gente repete, senão eu terei prazer, se a senhora quiser, pode me ligar que podemos falar sobre esse assunto, tá bom? Obrigado. Eu quero seu contato, sim. Na verdade, eu estou fazendo um levantamento sobre essas coisas da Suzano, porque meu orientando dizia, mas eles não se interessaram muito pelo Piauí. Eu disse, mas não deve ser bem assim, não, né? Deve ter outra coisa aí por baixo, né? Desse não interesse, né? E aí a gente ficava nessa coisa da iniciação científica, e porque a gente também, como nós somos da história, e a gente trabalha com documentos também, e obviamente trabalha com história oral, e que particularmente eu gosto mais, mas esse acesso a essa documentação não é fácil. Eu recebi um material agora recente que eu não tive tempo de olhar, que são esses dois processos, né? Que tem um ex-orientando meu, que é do Ministério Público, que passou para consultar. Então, Professora, na verdade, a gente sabe de pouca coisa porque a gente não tem acesso. Então, eu gostaria muito de seu professor, tem muita coisa. Eugênia falando. Tem muita coisa. Inclusive, um processo de licenciamento que era para ser federal, que passou para a esfera estadual, e a gente não entendeu muito bem por quê. Sim. Não, O IBAMA do Piauí tem muito a informar também. Tá? IBAMA, né? Nós, inclusive, defendemos esse processo como um processo de licenciamento federal
por conta da bacia do Rio Parnaíba. Sim, essa parte eu li, né? Uma parte que eu li que muito interessante são os anexos que eu vi. Os anexos têm alguns registros de propriedade. Eu me interessei muito naquele ponto. Eu vi que parou, né, a compra de terras no Piauí. Enfim, mas não tem muitos detalhes, porque a gente não tem muito acesso nos jornais, não tem, a gente pesquisa muito nos jornais, aí não tem muita coisa. Os processos, eles também não são muito fáceis de acessar. A gente tem um problema, né, que para o historiador é muito complicado, é a falta de arquivos, né? Diferente da Europa, que tem arquivo em todo canto, em toda esquina de paróquia, de tudo, a gente não tem arquivo, né? Tem arquivos que estão praticamente perdidos, como o da polícia, né, que é tão importante. O Manuel que se interessa muito também por essa questão, o arquivo da polícia é uma pena. Tá tudo aí. Sobre licenciamento ambiental, o IBAMA tem os arquivos. E eu, apesar da gente já estar, o pessoal que acompanhou esse processo, a maioria aposentado, os técnicos novos também têm as informações. Certo? Então dá para pegar o processo original e ver onde que ele parou, passou para a esfera estadual, e por que ele terminou tendo interferência do Ministério Público por conta dessa questão. Que uma coisa é você respeitar a bacia do Rio Parnaíba, outra coisa é você não respeitar. E o interessante é que foi para o outro lado, né, para o Maranhão, e o Rio Parnaíba afetado da mesma forma, porque Mas as secretarias são outras, né? as secretarias, né? Tá? Então, Manuel, vamos deixar isso para um outro item. É muito bom. Aí, Manuel, puxa uma aula sobre isso, por favor, para a Eugênia e o César. Eu adoro ficar sabendo que essa iniciativa da Academia Piauiense de Cultura e da Academia de Leitura, de oferecer esse curso, possa ser também para poder aproximar as pessoas. E tenho certeza do seguinte, que desse curso sairão 1000 questões a serem respondidas no âmbito acadêmico, sabe? Porque eu estou permanentemente atrás de leituras, né, e me deparo com uma fragilidade de temas não explorados, ausência de exploração de temas fundamentais. Espero que sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, economistas, historiadores, sabe, possam se debruçar em temáticas que nos ajudem a compreender em profundidade esse processo histórico tão complexo, né? Que mostra, assim, uma terra pródiga, uma terra que chegou a ter uma importância econômica fundamental para a construção do Brasil, né? Hoje é uma terra conhecida como incapaz de reproduzir a sua própria mão de obra, a sua própria população. Então, nós ficamos por aqui e nos encontraremos na próxima quinta-feira. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer, um abraço. Eu vou entrar lá no grupo para pegar o contato de vocês. Um prazer estar aqui, gente. Boa noite. Tchau, tchau.